Donald Trump venceu as prévias para concorrer à presidência dos Estados Unidos e a esquerda já ficou desesperada. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Vamos ouvir aqui a choradeira da imprensa, mas antes vamos ouvir o que o Trump falou logo após vencer as prévias. Tem a tradução aí da Globo News. Nós vamos fechar as fronteiras. Porque agora temos uma invasão de milhões e milhões de pessoas que estão entrando no nosso país. Eu não sei porque acham que é uma boa coisa, é péssimo. São pessoas que são mais numerosas que o estado de Nova York. Não é uma coisa sustentável para o país, é horrível. Eles saem de prisões. Vem de países que nunca ouvimos falar, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, de manicômios. Muitos terroristas estão vindo. Em 2019, depois que esse grupo assumiu, nós tivemos centenas e centenas de terroristas que entraram aqui, e muitos deles muito maus. E eles vieram e ninguém sabe onde eles estão. E isso não é uma coisa boa. Nós teremos que ter um nível de deportação que nós não vimos desde Eisenhower. Bom, ele da outra vez que ele venceu as eleições, ele fez esse mesmo discurso, né? Ia criar o muro, ia acabar com os imigrantes, ia fazer e acontecer. A verdade é que quando ele assumiu, ele não fez nada disso. Ele deixou mais rigorosa a fiscalização para não entrar ilegal no país, mas não expulsou ninguém. Então pode ser que novamente ele esteja usando essa mesma estratégia. Mas agora vamos dar uma olhada na imprensa, a nossa imprensa brasileira maravilhosa. Vamos ver o que eles falaram em relação ao discurso de Donald Trump. O discurso dele é chocante, para dizer o mínimo, né? Ele chama todos os imigrantes de ladrões, pessoas com problemas mentais, terroristas. Eu não vi ele dizendo, bom, a tradução foi da mulher lá, que todos são, né? Mas disse sim que no meio desse povo que vai para os Estados Unidos tem de tudo. Tem ladrão, tem terrorista, tem um monte de coisa. Quer dizer, é um discurso bastante assustador, eu diria, né? Assustador não é ter esse povo dentro do seu país, assustador é o discurso. E a maior parte das pessoas que votaram nele realmente acredita que houve fraude na eleição em que Joe Biden saiu vitorioso. Ele diz, inclusive, que quando ele perdeu o caucus em Ohio, também foi uma eleição fraudulenta, que na verdade ele ganhou. Ele saiu em segundo lugar em 2016, né? Então, ao contrário do Brasil, lá ele pode dizer, eu acho que teve fraude, pronto, e tá tudo certo, e segue a vida. Vai falar isso aqui no Brasil. É um discurso, assim, muito desconectado das coisas reais, e a gente fica pensando, assim, que a democracia, os rumos da democracia americana são muito preocupantes mesmo, Bom, é aquilo, né? Isso é uma cartilha da esquerda. Está lá nos 10 passos, 10 mandamentos da esquerda. Sempre dizer que a democracia está em risco e sempre que não é alguém de esquerda que vai assumir o poder, né? Porque eles estão com medo que o Trump vença e deve vencer mesmo. Então, aí é um risco à democracia. E nós sabemos que a democracia geralmente fica em risco quando a esquerda assume o poder, né? Tendo em vista aí o Brasil, né? A esquerda querendo regulamentar tudo, né? Porque eles querem o quê? O monopólio de tudo. Aí a democracia fica em risco. Mas eles têm que afirmar isso sempre para quê? Para o povo acreditar e ir lá eleger o povo de esquerda. Então, isso é uma cartilha. Sempre dizer que a democracia está em risco. Porque numa entrevista semana passada, você vê, ele até fez uma brincadeira dizendo que o Ron DeSantis se esforçou tanto. Realmente, o Ron DeSantis fez, que parece que está chegando em
em segundo lugar, estava muito apertada ali a disputa pelo segundo lugar. A disputa pelo segundo lugar, porque o Trump ganhou disparado. O DeSantis esteve em todos os condados, o Trump não. Agora, dessa vez, ao contrário da outra eleição, ele fez uma estrutura de campanha muito forte no estado. Ele não compareceu pessoalmente a todos os lugares, mas ele fez uma estrutura, montou uma estrutura muito mais profissional, né? Então, quer dizer, o que ela fala não tem o menor sentido. Esse povo que comenta aí, velho, eles não sabem fazer um raciocínio, terminar um raciocínio. Então, quer dizer, ele não foi nos lugares onde deveria ir e mesmo assim ele venceu. Então... Ele estava falando sobre uma pessoa que o apoiou antes mesmo de ele saber que era candidato. Realmente, o Donald Trump, depois que ganhou a eleição da Hillary, a impressão que a gente tinha é que ele mesmo não acreditava que ele fosse ser eleito. Que ele estava ali para ganhar projeção, mas que ele realmente não sabia o que fazer, não tinha planos. Como você não sabe o que comentar, tá enrolando e até agora não nos disse nada. Para a festa de campanha da eleição. Então é tudo muito surpreendente, né? O rumo que isso tudo tomou, depois de tudo que ele fez, depois de todas as acusações, as pessoas acham que ele é uma vítima. Ele se coloca como uma vítima. Vai ver que ele aprendeu com a esquerda, né? Não é assim que a esquerda trabalha? Ele diz que o Joe Biden faz uma guerra jurídica contra ele. Então ele se coloca como vítima e uma boa parte do eleitorado compra esse discurso. Parecido com o Brasil, né? Temos uma guerra jurídica onde só pessoas de direita são perseguidas. Eu vi uma pesquisa na semana passada que mostra bem a divisão do país, né? 90% das pessoas de um lado e de outro acham que se... Tem 180% de pessoas, então? 90% de um lado e de outro? O oponente for o vitorioso, vai ser péssimo para o país. Então essa é a situação dos Estados Unidos hoje, um país dividido. Então, quer dizer, ela não acredita nas eleições, então, né? No povo, porque o povo vai... Bom, vamos lá. Esse discurso radical do Trump, né? Então a gente fica Só vale se a esquerda ganhar. Se não ganhar... realmente temeroso pelo futuro da democracia americana. E mais uma vez, temerosos pela democracia americana. E é isso, é como no Brasil, como todo lugar. Quando a esquerda vê que ela vai perder, aí começa o discurso que estamos protegendo a democracia e somente nós somos democratas, nós protegemos a democracia e para você continuar sendo livre, você tem que nos eleger e nós vamos perseguir todos esses malditos extremistas que querem colocar a sua liberdade e a democracia em risco. Confia. E se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectados.